Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui para deixar para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é sobre a parábola que está escrito lá em Mateus, capítulo 22. Jesus Cristo, ele falava muito por parábolas, porque ele falava na linguagem do povo para qual ele estava pregando, uma linguagem acessível, uma linguagem que o povo iria entender o que ele estava se comunicando com as pessoas. Por isso ele falava muito por parábola, de uma forma que do contexto que as pessoas estavam inseridas e elas iriam compreender. Então ele traz essa parábola que é do banquete nupcial, que ele compara o reino de Deus ao banquete nupcial. Ele faz essa comparação. Muitos de nós podemos perceber hoje e nós podemos observar na nossa vida, no nosso dia a dia, que existem inúmeras tentações que vai fazer com que nós rejeitemos o convite que Deus fez para nós. Convite de seguir Jesus Cristo, o convite de negar a si mesmo, o convite de buscar a Deus. O tempo todo nós vamos ter tentações para não confiar em Deus, para não viver o propósito que Deus criou para nós vivermos. O tempo todo nós sofremos tentações para o quê? Para viver de acordo com as nossas próprias vontades, de acordo com os nossos próprios desejos carnais corrompidos, viver de uma vida sem transformação, uma vida imersa no pecado, ou uma vida muitas vezes fora da vontade de Deus, uma vida que não glorifica a Deus. Isso são tentações que nós vamos viver e estamos vivendo no nosso dia a dia. Isso nem precisa ser convites, né? Mundanos muito, vamos praticar coisas mundanas perversas, nem é sobre isso. É sobre coisas simples do nosso dia a dia que nós preferimos, em vez de confiar em Deus, em vez de buscar saber a vontade de Deus para a nossa vida, em vez de andar de acordo com o propósito qual fomos designados para viver, nós passamos a ser tentados e muitas vezes nós cedemos essa tentação por ignorância com relação à vontade de Deus, por não saber, por não buscar saber qual é a vontade dele para nossa vida. E Deus, ele o quê? Ele faz um convite para nós. E esse convite é o quê? É de nós depositarmos a nossa fé nele. Mas a nossa fé, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, quando nós depositamos a nossa fé em Deus, o que acontece? Nós tiramos a nossa confiança de tudo que é terreno, nós tiramos a confiança das coisas da terra e nós depositamos a nossa confiança em Deus. Mas para nós confiarmos em Deus, nós precisamos decidir obedecer a palavra dele. Nós precisamos amar ele, nós precisamos obedecer os mandamentos dele. E como que isso vai se dar ao longo da nossa vida? À medida que nós vamos conhecendo Jesus Cristo, à medida que nós vamos nos entregando, nos rendendo ao agir do Espírito Santo em nós, nós estamos o quê? Em obediência à palavra, nós estamos caminhando na vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos andar no Espírito. E quem anda no Espírito não pratica as obras da carne, não vive praticando as obras da carne. Tudo aquilo que pensa só nas coisas da terra, tudo aquilo que vem só da terra, nós não estamos andando em obediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que nós devemos andar pelo Espírito, e quando nós andamos pelo Espírito, nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, para nós conseguirmos isso, nós precisamos o quê? Aceitar o convite que Deus faz para todos nós. Eu vou ler para vocês a parábola e depois eu vou explicar o que eu quero trazer para vocês dessa mensagem e o que Jesus quis passar para nós dessa mensagem. Ele diz, o reino do céu, Mateus 22, a partir do verso 2. O reino do céu é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho
e por isso enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhe preparei o meu banquete, os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Aqui ele está falando que a boda é uma grande festa. Ele está comunicando que haverá uma grande festa. Quem é o filho dele? É o noivo, né? O noivo é Jesus Cristo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E essa grande festa é uma festa de quê? Que tem fartura, porque ele fala o que vai ter nessa festa. Ele fala da fartura, ele fala da abundância, ele fala de contemplar, ele chama os convidados, mas esses convidados rejeitaram as bodas, rejeitaram participar, rejeitaram o convite. Quem são esses convidados que Jesus está falando aqui? São o povo que era o povo de Deus, que era Israel, que eram os judeus. Eles rejeitaram o convite de Deus, porque eles rejeitaram, o convite foi aberto a outros, aos gentios, né? O convite foi aberto a muitas pessoas, porque o povo dele rejeitou o convite. Então, mais à frente, ele vai falar por que essas pessoas rejeitaram o convite. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o campo, outro para o seu negócio, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e o assassinaram. Olha aqui, ele fala o motivo, porque essas primeiras pessoas rejeitaram. Olha por que eles rejeitaram. E muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós rejeitamos negar a nós mesmos, nós rejeitamos viver a vontade de Deus, nós rejeitamos confiar em Deus. Por quê? Porque nós estamos preocupados com os nossos muitos negócios e começamos a inventar desculpas, tentamos nos auto-justificar, tentamos colocar desculpas para buscarmos a Deus, né? Para vivermos a vontade de Deus, para nos entregarmos a Deus. E aqui está falando que essas pessoas inventaram desculpas. Colocaram primeiro as coisas terrenas acima daquilo que é precioso, daquilo que é do alto. E nós jamais devemos fazer isso. Colocar as preocupações, as ansiedades, as coisas da terra acima da nossa confiança, acima da nossa fé. Nós não devemos rejeitar esse convite que muitas vezes nós rejeitamos no nosso dia a dia. Aqui Jesus está falando para essas pessoas que rejeitaram, que é o povo judeu, eles rejeitaram o convite. Eles rejeitaram o convite de Deus. Por quê? Porque eles estavam preocupados com as coisas da terra. Tinham outras preocupações, outras coisas na sua mente, em vez de quê? De participar da grande festa. Porque é uma grande festa. Quando o Senhor virá e Ele restituirá todas as coisas, e Ele fará tudo novo, vai ser uma grande festa que nós vamos comemorar com Ele, onde o mal não existirá mais. Então isso é o que é uma esperança, é algo que o Senhor está nos convidando. Então que nós não rejeitemos negar a nós mesmos, que nós não rejeitemos a buscar saber a vontade de Deus, que nós não rejeitemos a graça, o amor, o perdão, a bondade, o amor de Deus na nossa vida. E como nós rejeitamos, muitas vezes nós rejeitamos isso por causa de quê? De raiz de amargura dentro de nós, por muitas coisas que nos atrapalham a viver a vontade de Deus, aquele perdão que nós não damos para o nosso irmão, aquele perdão aquele amor que nós não amamos o próximo, que nós não perdoamos o próximo, aquilo ali retém a graça de Deus para nós. Por quê? Porque se nós cremos em Jesus Cristo, se nós amamos a Deus, nós também vamos amar o nosso irmão, nós também vamos perdoar o nosso irmão, porque nós não merecíamos perdão, mas mesmo assim Deus nos perdoou. Nós não merecíamos o amor de Deus, mesmo assim Ele nos amou. Então, muitas vezes, os nossos traumas, as nossas angústias, as nossas feridas, as nossas amarguras, elas fazem o quê? Elas nos privam de viver a vontade de Deus. Ela nos priva da graça de Deus. Tem uma passagem que fala que a raiz de amargura, ela o quê? Ela nos impede de viver a graça de Deus. Por quê? Porque
aquilo. E hoje nós podemos ver isso de uma forma muito grande. Quantas pessoas estão amarguradas, estão decepcionadas, estão frustradas com pessoas, com sistemas, com sistema religioso, com pessoas, e isso tá privando elas de viverem o quê? O que Deus tem de melhor para a vida delas. O que Deus tem no propósito, porque o nosso aperfeiçoamento, nós somos aperfeiçoados através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que o Senhor usa a palavra dele, o Senhor usa pessoas para nos aperfeiçoar, usa pessoa para nos ajudar e para nós servirmos elas e elas servir a nós. Então é nesse relacionamento um com o outro que o Senhor vai agir no nosso coração, vai transformando o nosso coração, vai nos mudando. Mas muitas pessoas estão preferindo viver isoladas, viver com a própria família, viver sua própria vida, longe do sistema, longe de ter relação, longe de uma comunidade cristã. Por quê? Porque estão frustradas com o sistema religioso, estão frustradas com as pessoas, estão frustradas, e isso nos impede de acessar o perdão, de acessar a graça de Deus. Porque ele nos perdoou, então nós devemos perdoar as pessoas, nós devemos amar as pessoas. Nós não merecíamos o amor dele, mesmo assim ele está nos amando, mesmo assim ele está cuidando de nós. Durante muito tempo, quando eu tive acesso à palavra de Deus, eu tive uma certa decepção, criou-se dentro de mim uma certa amargura, uma certa frustração com relação ao sistema religioso, com relação às pessoas, e isso acaba que influenciava no relacionamento com as pessoas, na forma como eu pensava, na forma como eu julgava no pensamento, e tudo isso me atrapalhou de amadurecer espiritualmente. Mas chegou uma hora que o Senhor falou basta na minha vida. E quando ele falou basta na minha vida, ele o quê? Ele me fez enxergar além do sistema religioso. Ele me fez enxergar além daquelas falsas doutrinas, aquelas heresias, aquelas coisas que muitas vezes nós somos atraídos, aquelas regras, aqueles dogmas. O Senhor fez o que comigo? Ele me fez enxergar além disso, ele me fez enxergar além da religião, ele me fez enxergar as pessoas, ele me fez enxergar o amor dele pelas pessoas, e se eu amava ele, o meu amor também estaria o quê? Nas pessoas. Então ele me fez enxergar as pessoas com outro olhar, né? Porque Deus, ele é grandioso, Deus, ele é tão grande que ele consegue, ele é tão sábio, ele é tão maravilhoso, ele é tão inteligente, e ele consegue falar a língua daquela pessoa que muitas vezes é até analfabeta, e ele consegue falar a língua do analfabeto, e ele consegue falar a língua daquela pessoa que é tão estudiosa, que é culta, né? Que é um doutor da lei. Ele consegue falar a língua de todas as pessoas. E isso, como ele consegue? E muitas vezes, quando nós passamos a conhecer um pouquinho a mais, independente do assunto, cria-se em nós, porque o nosso coração, por natureza, ele é arrogante, ele é prepotente, ele é egoísta. Então, até quando a graça de Deus vem sobre nós, quando um pingo do conhecimento vem sobre nós com relação à palavra de Deus, com relação ao nosso Deus, cria-se em nós uma barreira que nos limita a viver, a amar o outro, a conversar com o outro, a servir o outro. E isso é o quê? É diabólico, é arma de Satanás que muitas vezes é criado dentro de nós e gera confusão, gera inveja, gera ciúmes, gera contendas, gera muitas coisas, e não é isso que Deus quer para nós. E sabe o que é interessante? Que Deus, ele é tão grandioso, tão sublime, que ele sabe falar a língua de todas as pessoas. Como ele consegue falar a língua de todas as pessoas? Tanto do analfabeto quanto do culto. Como? Porque a linguagem dele é o quê? É o amor. É o amor. Ele ama. Independente se você conhece muito dele, conhece todos os atributos dele, ou se você não conhece todos os atributos dele, ele ama. E só assim nós vamos conseguir derrubar essas barreiras da religiosidade, essas barreiras
que muitas vezes nos aprisiona de amargura, de tristeza, de frustração. É como? É amando, é servindo um ao outro. Mas isso só é possível quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus haja em nós, haja dentro de nós, e o Espírito Santo vai transformando o nosso coração. E essa transformação, como é? É no nosso relacionamento com Deus, na intimidade com Ele e nosso relacionamento um com o outro. Por isso nós precisamos tanto participar de uma comunidade cristã, porque nessa comunidade que nós vamos ver os erros e os acertos, o que nós devemos fazer para servir mais, para amar mais, para perdoar mais, que outros não estão fazendo. É isso, é servir, é amar. Quando Jesus Cristo veio, ele ensinou o quê? Ele ensinou nós repartirmos o pão, ele ensinou nós servir, ele ensinou nós a amar. E isso tudo em quê? Em obediência à palavra dele, em amor à palavra dele. E como nós vamos conseguir isso? Através de permitir que o Espírito Santo de Deus haja em nós. E com isso, como? Permitindo obediência, rendição à palavra dele, temor, amor a Deus acima de tudo. Porque o temor, ele vai o quê? Ele vai nos afastar do pecado, ele vai nos afastar de viver uma vida de pecado, na prática do pecado, porque Deus abomina o pecado. Deus é santo, 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 e nele não há pecado, nele não há trevas. Então todos que dele se aproximam precisam o quê? Precisa estar o quê? Limpos pelo sangue de Jesus Cristo. E aqueles que foram limpos pelo sangue de Jesus Cristo, nós não podemos mais, nós temos a escolha de não mais viver na prática do pecado. Isso não significa que nós vamos ser perfeitos, isso não significa que nós não vamos nunca pecar, mas significa o quê? Que nós não vamos ter prazer mais na prática do pecado, e o pecado não mais nos domina. Nós podemos resistir ele. E quando acontecer de nós pecarmos de alguma forma, logo o Espírito Santo vai nos convencer desse pecado e nós vamos nos arrepender. Isso é o quê? É rendição, não é viver a vontade do nosso coração corrompido, é viver a vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo dele age em nós, nos limpa através da palavra dele, através do sangue do Cordeiro. Então tudo isso é o quê? É amor, tudo isso é obediência, é temor, é reverência. Então como muitas vezes nós estamos rejeitando a Deus, nós estamos rejeitando o convite de Deus, por quê? Porque nós estamos olhando só para os objetivos daqui da terra, terrenos. Nós não estamos pensando, nós não estamos olhando para o alto, para as coisas de Deus, nós não estamos com os olhos fixos em Jesus Cristo. Então, essa palavra é um apelo para nós entendermos a grandiosidade do reino de Deus. Quanto ele é grandioso. Vou abrir um parênteses aqui para ir em outro versículo que fala o que é o reino de Deus. Lá no mesmo livro que é Mateus, diz assim, Mateus capítulo 13, verso 44. O reino do céu se assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno. Tá vendo? Aqui esse homem, ele entendeu a grandiosidade, o tesouro que é o reino de Deus. Enquanto nós não entendemos que o reino de Deus é um tesouro, que enquanto nós não enxergarmos isso, nós vamos viver a vida inteira insatisfeitos, murmuradores, reclamões, vivendo na prática do pecado, sem perdoar, sem amar. Por quê? Porque nós não entendemos o tesouro que é. Aqui, esse homem, ele vendeu tudo que ele tinha. Para quê? E comprou aquele terreno onde estava o tesouro. O tesouro. O nosso tesouro é o reino de Deus. O nosso tesouro é a graça de Deus. Enquanto nós deixarmos as coisas dessa terra nos iludir, o tesouro vai ser ofuscado. O tesouro de Deus, muitas vezes, é ofuscado na nossa vida pelo quê?
pelas coisas que nós permitimos ficar na nossa frente. Nós permitimos ficar encantado com as ilusões desse mundo, tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos impede de orar mais, de jejuar, de ler a palavra, de buscar mais a Deus. Tudo que nos impede de crescer espiritualmente é o que? Ofusca o tesouro de Deus e nos ilude, tudo. E continuando, ele fala: da mesma forma, o reino do céu é como um negociante que procura pérolas preciosas, e assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Olha que grandiosidade. Todos esses dois, eles venderam tudo que eles tinham. Para quê? Eles venderam tudo que eles tinham para comprar aquele terreno, para comprar aquela pérola preciosa, porque eles enxergaram a grandiosidade do reino de Deus. E quantos de nós não estamos enxergando, estamos brincando com as coisas de Deus, estamos levando a graça de Deus de qualquer maneira, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é tudo isso, mas o reino dele é preciosidade. Nós precisamos valorizar aquilo que é precioso, e quando nós valorizamos, nós dedicamos tempo, nós priorizamos. Se nós não estamos priorizando, se nós não estamos dedicando tempo à palavra, à oração, à busca por Ele, à obediência a Ele, é porque nós não entendemos o valor disso. Se nós estamos colocando os objetivos da terra, os nossos sonhos, os nossos desejos, acima da vontade de Deus, acima de buscar Ele, acima de tudo, isso significa que nós não entendemos a preciosidade do reino de Deus. Então, voltando para a parábola que está escrito lá em 22 de Mateus, que ele continua, né? Ele fala: mas os convidados não deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outro ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu por quê? Porque eles assassinavam os profetas. Quando os profetas iam alertar eles do que estava acontecendo, quando os profetas iam alertar eles de tudo que estava acontecendo, o que eles faziam? Eles assassinaram os profetas, eles apedrejaram os profetas. Depois Jesus Cristo veio, o próprio Filho veio e eles também fizeram a mesma coisa, porque a nossa natureza, se nós não tivermos a graça, não fomos guiados, não andarmos pelo Espírito, a nossa natureza ela é corrompida, ela é pecaminosa, ela sempre vai inclinar para as coisas do mal. Só não vai quando nós estamos andando e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui ele continua. Então disse o rei a seus servos: o banquete do casamento está posto, contudo, os meus convidados não eram dignos. E depois, às esquinas das ruas, convidai às bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más. Olha que interessante. Ele convidou tanto pessoa boa quanto pessoa má. Por que isso? Porque ele vai falar aqui, ó. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Então ele convidou todos. A graça de Deus é para todos. Mas existe uma rejeição. As pessoas estão rejeitando a graça de Deus pelas coisas, pelas ocupações, por tudo, por entretenimento, por tudo dessa terra, e não estão valorizando. Então eles não são dignos, porque nós devemos produzir frutos dignos do reino. E o fruto digno do reino é o quê? É quando Cristo Jesus age em nós. É quando o Espírito Santo de Deus está aqui dentro de nós, nos agindo dentro de nós, nos transformando. A obra de Cristo em nós é fruto digno do reino de Deus. Agora, aquilo que nós fazemos para nós mesmos, aquilo que nós, mesmo que seja coisas boas, mas que não é motivado, que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é obra da carne, não é de Deus, não é digno do reino. Agora, aquilo que o Senhor está agindo em nós, aquilo que o Senhor está trabalhando em nós e através de nós, são frutos dignos do reino de Deus. Aí ele fala assim: entretanto, o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa e percebeu que
um homem não trajava as vestes nupciais, e indagou-lhes: amigo, como adentraste a esse recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o para fora às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. As vestes nupciais. O que representa as vestes nupciais? Representa a justificação. A justificação. Que Jesus Cristo, ele nos veste. Tá vendo os convidados? Eles foram convidados. Eles não tinham vestes próprias para as bodas. Eles não tinham. Mas o quê? Mas o rei mandou chamar, então o rei deu o quê? As vestes apropriadas para eles estarem ali. E a veste é o que? A justificação. Jesus Cristo nos justifica. Jesus Cristo nos veste através do seu sangue, através do sacrifício que ele fez por nós. Ele nos veste com suas vestes nupciais. E essas vestes simbolizam o quê? A justificação dele em nós. Que ele nos perdoou, que ele perdoou nossos pecados. Veste significa a nossa condição diante de quem? Diante de Deus. Qual é a nossa condição diante de Deus? Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro? Nós somos justificados por Deus? Ou nós estamos tentando se justificar diante de Deus com as nossas boas obras? Com as coisas que nós fazemos aqui na terra? Nós nunca vamos conseguir nos justificar diante de Deus. Chegar lá diante dele e falar: Senhor, eu fiz isso. Não. As nossas obras somos como trapos de imundície diante da preciosidade de Deus. Mas, quando nós somos justificados, nós aceitamos o perdão de Deus, a graça de Deus, e permitimos que a justificação de Deus nos vista, a justificação de Jesus Cristo nos vista, nós somos justificados, lavados no sangue do Cordeiro. Então nós permitimos que o Espírito Santo de Deus comece a nos guiar, comece a nos transformar, comece a nos limpar, não por mérito, mas por graça. O que vai acontecer? O Senhor Jesus vai começar a agir em nós e através de nós. E isso é o que? Lá em Apocalipse, diz assim, lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos. Ok, as vestes nupciais é o quê? As vestes nupciais representam a nossa condição diante de Deus, né? Representa a nossa condição diante de Deus. E qual deve ser a nossa condição diante de Deus? Como nós vamos apresentar diante de um Deus puro, santo, santo e santo? As nossas vestes precisam ser santa e pura, né? E justa. E nós sabemos que por nós mesmos, nós somos imperfeitos, nós não conseguimos essa veste de santidade, essa veste de justiça. Nós não conseguimos essa veste de pureza, nós não conseguimos ser puro por nós mesmos. Por isso, nós precisamos revestir de quem? De Jesus Cristo. Nós precisamos ser revestidos de Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa o quê? Nos revestir dele. Por isso que a palavra o tempo todo fala que Cristo vive, não mais eu vivo. Paulo fala que nossa carne é o quê? Ela é crucificada para que Cristo age em nós. Então será aceita diante de Deus aquilo que Cristo está agindo em nós. Aí a pergunta é: Cristo está agindo em você? A pergunta deve ser: o que eu estou fazendo para agradar a Deus? O que eu estou fazendo para glorificar a Deus?
Cristo está agindo em mim, o Espírito de Deus está aperfeiçoando o meu caráter, a minha mente, o meu coração, o Espírito Santo de Deus está tendo essa liberdade de me ensinar, de me instruir o que é certo, o que é errado, a discernir o que é bom, o que é mal. O Espírito Santo está me levando, eu estou me rendendo ao Espírito Santo para ele me levar a viver a vontade de Deus? Essa é a pergunta. Por quê? Porque a nossa veste, nós recebemos essa veste da parte de Deus, porque Jesus Cristo, o mérito é dele, a graça é dele, então ele nos deu. Mas esse homem aqui, o 22 de Mateus, fala que ele não estava vestido, por quê? Quantas pessoas estão rejeitando o perdão, a graça, a justificação de Deus, e indo com o seu próprio, pensando que pode se apresentar diante de Deus de qualquer forma. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer forma. Deus nos chamou para sermos santos. E essa santidade só é possível quando nós estamos sendo guiados, estamos andando pelo Espírito Santo de Deus e não estamos sendo guiados pela cultura da terra, não estamos sendo guiados pela nossa própria concupiscência do nosso próprio coração, pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria vontade, não estamos sendo guiados pelas nossas raízes de amargura, pelas nossas tristezas, pelas nossas frustrações. Quando nós estamos sendo guiados apenas pelo Espírito Santo de Deus, isso que o Senhor nos reveste com a justificação. Ele que nos justifica, ele que nos santifica, é ele. Mas como nós estamos nos consagrando a ele para ele nos justificar, para ele nos santificar? Como nós estamos nos consagrando a ele? Então, a justificação, quando nós vestimos, quando nós aceitamos o perdão, a graça de Deus, nós somos vestidos dessa justificação. E essa justificação gera em nós o quê? Transformação. Se não tem transformação, não tem agir do Espírito Santo. Se nós não estamos permitindo que o Espírito, não estamos nos arrependendo no nosso pecado, se nós não estamos arrependendo nos nossos pecados, confessando ele, aceitando o perdão, a graça de Deus, o amor de Deus, nós estamos rejeitando a veste nupcial. E quando nós nos achegarmos naquele dia, com as nossas próprias obras, Senhor, eu batizei e eu fui uma pessoa boazinha, eu fiz isso. Isso é o que? Autojustificação. Isso não existe. Existe o que? Justificação mediante ao sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Ele nos justifica, ele nos salva. Ele faz o trabalho dele, ele vai derramar graça sobre nós para que nós possamos resistir o diabo, para que nós possamos andar, caminhar em santidade, para que nós possamos resistir às tentações, para que nós possamos vencer esse mundo. É ele, a força vem dele, a graça vem dele. Mas se nós rejeitarmos isso e passarmos a viver de acordo com aquilo que o mundo prega para nós, de acordo com aquilo que a nossa carne, que a nossa falta de esperança, aquilo que nós queremos, nós estamos o quê? Rejeitando a veste, rejeitando a justificação de Deus. Nós estamos rejeitando a graça dele. Estamos tentando nos justificar, tentando viver uma vida lamentável aqui na terra, por mérito próprio, por autojustificação. E isso é o quê? Não vai ser aceito diante de Deus. Porque o que é aceito diante de Deus é apenas o quem? É apenas Jesus Cristo. Então, se Cristo está agindo em nós, então nós estamos permitindo, nós precisamos permitir que Cristo age em nós, que Cristo vive em nós, que Cristo nos transforma. Se nós estamos permitindo isso, então sim, naquele dia nós seremos aceitos por causa de Cristo. Agora, se nós confessamos com a nossa boca Jesus Cristo, mas o nosso coração está longe dele, nós não estamos permitindo que o nosso coração seja transformado, nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, não estamos permitindo arrepender dos nossos pecados, perdoar o nosso irmão, permitir que o Senhor Jesus cure nossos traumas, nossas feridas, as nossas raízes de amargura.
Se nós não estamos permitindo isso, nós estamos rejeitando a graça de Deus. E se nós rejeitarmos a graça de Deus, nós estamos o quê? Tentando nos justificar, porque nós fomos uma pessoa que não matamos, que não roubamos, que não fazemos isso, mas então eu mereço o céu. Não, nós não merecemos o céu. Nós só quando Cristo agir em nós. Então permita que o Senhor Jesus Cristo haja em você. Como que você vai permitir? Rendendo a vontade dele, perdoando aquela pessoa que você nunca perdoou, liberando perdão, amando as pessoas, servindo as pessoas. E o mais importante, que nós só vamos conseguir fazer isso quando nós realmente abrimos o nosso coração para Jesus e falamos: Jesus, Senhor Jesus, entre no meu coração, me transforma, me limpa, tira toda a imundície, tira tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que impede eu de conhecer a verdade, eu de viver a verdade. Isso é o quê? Você vai estar o quê? Se rendendo a Ele. Então Ele, o poder dele vai começar a fazer a obra em você. Porque pela nossa força nós não conseguimos. Nós somos muito frágil, muito fraco. Mas com a força dele em nós, nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É Ele que vai nos fortalecer para que nós cada dia mais nos tornemos semelhante a Ele. Cada dia mais nós trilhamos um caminho de obediência, um caminho de temor, de amor por Ele e de amor pelo próximo. É através do Espírito Santo agindo em nós. Então, que é o último versículo que ele diz, que é o 14. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quantas pessoas estão sendo chamadas para essa grande festa que haverá no grande dia, quando Jesus Cristo retornar? Muitas pessoas estão sendo convidadas, mas poucos vão ser escolhidos. Porque muitas pessoas estão sendo chamadas, mas poucos vão ser escolhidos porque estão rejeitando a graça de Deus, estão rejeitando, não estão obedecendo a palavra de Deus, estão pensando que pode levar de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não é assim. Não é assim. A palavra de Deus não nos autoriza a dizer que é de qualquer maneira. É só eu confessar com a minha boca e pronto. Não. É só eu batizar e pronto. Não, não é isso. É eu permitir que Cristo haja em mim. É eu permitir andar, trilhar o caminho, produzir frutos dignos do reino. O fruto digno, lembrando que o fruto digno do reino é quando Cristo age em mim. Quando eu permito, quando eu me rendo a Ele, eu nego a minha vontade corrompida que me afasta de Deus e nego a mim mesmo e vou para o Pai e vou para Jesus e me rendo a Jesus e permito que Ele comece a me limpar através da palavra dEle, através do Espírito Santo me guiando, agindo em mim. Então, muitos são chamados, muitas pessoas estão sendo chamadas, mas poucos naquele grande dia vai ser escolhido. Que nós não sejamos como aquele homem que estava naquela festa e o rei mandou tirar ele e lançar fora as trevas. Que nós não sejamos esse homem. Que nós possamos entrar nesse lugar justificado, vestido a roupa nupcial, o traje nupcial, vestido de pureza, de santidade, de justiça, não nossa, dele, de Jesus Cristo. Então, como fazer? Como fazer para isso? Primeiro passo é o quê? É você crer em Jesus Cristo de todo o coração e confessar Ele com a própria boca. O segundo passo é o quê? É se render a Ele, é renunciar a tudo aquilo que te impede de ir até Deus, tudo que te impede de orar, tudo que te impede de ler a palavra, tudo que te impede de buscar mais a Deus, renuncia isso. Depois é o quê? Permitir que o Espírito Santo te guie na palavra e obedecer a palavra. Obediência à palavra, obedeça a palavra. Busque amar a Deus de todo o coração. E isso, nós vamos conseguir amar a Deus mais do que ontem, mais do que anteontem. Como? Quando nós permitimos, quando nós esvaziamos de nós mesmos e nós permitimos que Cristo age em nós, que Cristo vive em nós. Então, Ele vai derramar o amor dEle em nosso coração. Ele. Tá vendo que tudo é por graça, nada é por mérito? Tudo é quando eu me rendo a Ele, tudo é quando eu vou aos pés dEle, quando eu busco Ele em oração, em palavra, quando eu busco Ele, eu me rendo a Ele e Ele me enche do que é dEle, Ele me enche de amor,
Ele vai derramar o amor dele no meu coração para que eu possa amar ele e para que eu possa amar o próximo como a mim mesmo, para que eu possa perdoar o próximo, para que eu possa servir o próximo. Tudo é graça dele. Tudo é graça. Nós só precisamos o quê? Obedecer a palavra dele e nos render a ele. Renunciar aquilo que atrapalha, render a ele e ele vai fazer a obra em nós. Que essa mensagem possa ter edificado cada um de vocês, né? Que o Senhor possa, nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos participar dessa grande festa que haverá no grande dia. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós esperamos com fé, em obediência, em amor, porque nós cremos e nós confiamos que Ele virá, que Ele virá. E quando nós confiamos em alguém, nós sabemos, nós depositamos a nossa confiança nele. Então, independente dos ventos que nós vamos passar nessa terra, independente das aflições, das angústias, das ansiedades, das preocupações, independente de tudo, nós precisamos o quê? Depositar a nossa fé, a nossa confiança nele. E ele tudo fará. Só precisamos confiar no poder dele, confiar nele, depositar tudo na confiança, a fé nele, a confiança na pessoa de Jesus Cristo. E o mais ele fará por nós. E o mais ele fará por nós. Deus abençoe cada um de vocês.